Amazônia, nosso santuário. Amazônia, rota de corsários. Povos indígenas pindam-se pra guerra e tocam suas flautas sagradas. Caboclos ribeirinhos da várzea da terra firme assobiam suas utopias. Remanescentes quilombolas rufam os tambores da liberdade. Somos guardiões da Amazônia e ninguém levará nossas riquezas. Somos curupiras, somos curupiras. Guardiões da Amazônia, guardiões da Amazônia. Somos curupiras, somos curupiras. Guardiões da Amazônia, guardiões da Amazônia. Povos indígenas pindam-se pra guerra e tocam suas flautas sagradas. Caboclos ribeirinhos da várzea da terra firme assobiam suas utopias. Remanescentes quilombolas rufam os tambores da liberdade. Eu nunca vi estudar lá no campo, lá no meu lugar de origem, porque o ensino era fraco, tinha a ideia de que o ensino era fraco. Então a minha vida sempre foi da subida e vazante e cheia. Então, quando as águas secavam, era aquilo que delimitava a nossa vida ali. A gente tinha um terreno de várzea e um terreno de terra firme. Então, quando eu estava lá, eu só podia ir nas férias, porque eu estudava. Então, eu passava um bom tempo, assim, longe dos meus pais. Mas a minha infância foi muito rica e foi gratificante. Quando eu entrei na faculdade, que eu entrei para pedagogia, muito longe do querer dos meus professores, porque eles não queriam isso para mim. Eles diziam que eu tinha que ir para uma área do direito, da medicina, como se formação de professores não fosse importante, como se educação não fosse importante. E eu estava com os meus professores. E eu lembro que eu retornei na minha escola e eu lembro de uma fala de um professor que marcou muito para mim. Ele disse assim: eu não te vejo aí. E eu falei: eu não estou entendendo. Por que eu não posso ser brilhante como pedagoga ou como professora? Por que eu não posso fazer a diferença na pedagogia? Por que eu tenho que fazer a diferença no direito ou na medicina, que são áreas que já são valorizadas? Por que eu não posso lutar dali do chão da comunidade? E aí, nesse meu percurso, eu me juntei a um grupo de mulheres, a UNPIM, a União das Mulheres de Parintins. São mulheres jovens, são mulheres como eu, que estão na universidade, que estão fazendo história. E a gente fez algumas ações no início da pandemia, a gente distribuiu algumas coisas como absorvente, a gente tentou fazer isso dentro da periferia, mas a pandemia ela fechou muito as portas para que a gente pudesse estar atuando nesses espaços. A gente fez também eventos dentro da universidade. O último evento que a gente fez foi uma live que a gente fez sobre violência doméstica. Eu, particularmente, falei sobre violência doméstica no campo, porque a gente sabe que na cidade já aconteceu muito durante a pandemia. Vocês imaginem no campo, que é isolado. Imagina essas mulheres
sobre violência. Então a gente vê que o processo formativo dessas mulheres do campo, elas precisam tratar dessas vozes, dessas raízes. E ainda há pouco ele falava assim, eu estava me emocionando dele falando sobre a história da boneca, porque mexe com algo que é muito aqui nosso, de história, de luta. Eu cresci ouvindo que a minha cor era parda, eu cresci ouvindo que é a pretinha da lata de óleo. E aí a gente cresce com isso, com estereotipos que não são bonitos, que não nos dão orgulho. E a gente cresce querendo mudar. Eu li um livro da Djamila e ela dizia assim, o processo colonizador ele é tão doente, ele é tão ruim, que ele faz com que você se machuque para que você pareça igual. Aí ela contava da situação do pente, do cabelo, que ela tinha que esquentar o pente, passar no cabelo para que ele alisasse. Muito ao contrário do pai dela, que o pai dela ela já era militante na época, e ela fazia isso contrário, ela conseguiu convencer ele, mas era um processo muito ruim, assim como a questão da religião. Então, partir dessa perspectiva decolonial de educação que respeite a diversidade, porque essa questão colonial ela não respeita a diversidade, ela não respeita o outro diferente. Ela quer que todos sigam um padrão. E a gente vive momentos escuros, a gente vive momentos que são ruins, que a gente está tendo que lutar mais do que devia. E aí junto veio uma pandemia que a gente não pôde ir para a rua, não pôde lutar, não pôde questionar tudo o que estava acontecendo ao nosso redor. E a perda de direitos foi um retrocesso muito grande. Então eu estou aqui representando não só o grupo das mulheres de Parintins, mas também representando o chão da comunidade, porque eu venho dessa raiz e apesar de eu estar hoje na cidade, a gente continua tendo um terreno lá e a gente continua nesse momento visitando. Depois da morte do meu pai foi mais complicado, né? Porque como tem 6 anos que meu pai faleceu, vai fazer 6 anos, e aí voltar para lá é reviver um pouco de tudo e eu ainda estou tratando um pouco disso, porque ainda é muito recente para mim, dentro do meu coração, então são coisas, são feridas que ainda não fecharam. E toda essa lembrança ainda é muito difícil, tanto para mim quanto para minha mãe. Mas a minha voz hoje é reforçar a luta, reforçar uma educação que valorize o diferente, que valorize. É lutar por essa educação popular de Paulo Freire. Essa educação que vem do chão, que vem do diferente, que respeita a bagagem cultural que cada um traz. Porque a gente vê, eu digo assim, eu não aceito que a pessoa ache que ela tem mais conhecimento porque ela está ali no chão da universidade e não no chão da comunidade. Não, são saberes diferentes, mas que quando a gente agrega, que a gente soma, ainda há pouco, eu acho que foi o representante do Granado que disse ali assim, o capitalismo quer que a gente venda, aqui a gente quer partilhar. E eu achei tão bonito que vem de uma força de dentro da comunidade, do chão. E é sobre essas questões que a gente tem que levar para o fórum. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu quero dizer que, para vocês, parabéns a todos os professores e os jovens que estão aqui. A CPT gosta de dizer que resistência, não resistir contra essa coisa ruim que está aí nós querendo nos acabar. E onde acabar é a questão do homem do interior. O homem do campo precisa ter conhecimento muito mais. Se ele não tiver, nós vamos muito mais. E o mundo todo vai sofrer muito mais fome que já tem aí. Muitos países empobrecendo aí, a CPT tem dados. Eu também tenho uma experiênciazinha pequena, mas tenho experiência de viagem lá para Sateré, lá na Barreira. E a gente passou muitos dias lá, a gente viu muita coisa. E outras comunidades de ribeirinhos também, né? E que estão em busca de muito conhecimento para que dê uma resistência contra esse capitalismo selvagem. E eu vou dizer 2 comunidades que estão na minha cabeça e que não sai todo momento. Se chama Comunidade do Mutuca, Imaués e o Granave aqui no Paraná de Parintins. Porque são coisas naturais, gente. Nós estamos adoecendo pela boca. E essa boca nós está matando. O alimento que nos alimenta está matando todos nós. E por isso nós não podemos perder o conhecimento prático que tem na vida do campo e com os conhecimentos que tem na parte teórica. Então precisa ligar essa coisa, precisa ligar rápido. Nós precisamos lutar muito, porque a coisa é séria, gente. Senão nós vamos terminar nossa geração morrendo mais rápido e a geração não terá outra geração neste mundo. Eu digo que nem é Deus, vamos esquecer não esquecer Deus, mas vamos dizer que nós precisamos. E eu estou aqui, eu sempre falo, professora Simone, e a minha professora lá
E o professor aqui, Adilson, que nós, assessora da CPT. Nós precisamos muito. Vocês são, vou dizer, vocês não são uma estrela, vocês são os grandes gigantes. Com o professor que está chegando aí, o professor que está aqui, com a experiência que vocês têm. A Mãe Terra precisa de nós. E nós precisamos muito mais dessa Mãe Terra. E é por isso que a CPT luta por isso. Nós precisamos dessa floresta, nós precisamos desse ar puro que nós estamos aqui. Você já viu comer uma coisa natural como enxerguei ali, que não vamos comer depois mais? Meu amigo, é viver, cara. É viver, isso não é brincadeira não, gente, é sério. E não dá mais para a gente perder isso aí. Nós temos que continuar para que esse povo que virão também coma do mesmo jeito que nós vamos almoçar hoje. É a mensagem da CPT, eu estaria agora no encontro em Itacoatiara, eu vou levar o rito. Eu gosto da juventude, gente. Porque eu sei que tem 67 anos de idade e se não lutar pela uma juventude nova, já era. Liderança é fazer liderança. Não existe outro caminho. E muito obrigado. O Marcos, ele levantou uma questão aí sobre a questão da cor, né? E uma coisa que me inquieta muito é o meu registro. Tem até uma moça que sempre ajuda em casa, que ela é do Quilombo, né? E eu perguntei se ela não me adotava. Você não me adota, eu quero mudar o meu registro. Porque eu não sou parda, eu não me considero parda. Eu sou uma mulher preta. Eu sou uma mulher que, diante de muitas dificuldades, de muitas limitações, até por conta de um sistema que é muito bem arquitetado, né? Um sistema capitalista, um sistema que vem para desagregar os nossos saberes, as nossas culturas, se inquieta com isso. E essa foi a minha caminhada. Diante de 14 anos trabalhando nas comunidades, tanto Terra Firme, Várzea, Colônia, e muitas outras experiências das quais eu não me arrependo e tenho saudade. Porque, assim, fazendo um paralelo entre a cidade e o campo, as emoções, tudo é igual, cada um tem os saberes diferentes, mas o campo ele traz assim memórias que elas jamais são esquecidas. Principalmente as pessoas que nós levamos junto conosco, como por exemplo o seu Sérgio. A primeira vez que eu conheci o seu Sérgio foi em 2001, no Santa Fé. Santa Fé. Então lá em Santa Fé eu pude ter a oportunidade de participar, assim, mas presenciar o movimento do campo, o movimento das comunidades, o movimento popular, social, de uma forma assim mais incisiva. E aquilo assim me chamou muita atenção, né? E eu digo assim que eu sou analfabeta, né, em todo esse universo de saberes. E por isso que eu busco, apesar de recentemente ter terminado um mestrado, mas eu penso assim que eu ainda preciso aprender muito mais, porque é um conhecimento muito amplo, é muita coisa, é muita história. E cada vez que você vai entrando nesse contexto, mais você se apaixona, mais você quer e você vai desenvolvendo esse sentimento de pertencimento. A minha família, ela é natural da comunidade do Itaboraí, também Menino Deus, onde eu passei a minha infância. Nas férias era o meu lugar preferido, né? Eu ia para lá porque eu gostava de estudar lá na escola também. Era muito emocionante aquela questão de atravessar Igarapé assim, com a roupa que ia usar na sala, né? Dentro da sacolinha e aquela farofinha dentro de uma latinha. Isso é muito rico. É uma pena assim, que hoje já não tem muito isso. Como nós falamos, a partir do momento que o capitalismo entrou nas comunidades, essas coisas elas foram sendo deixadas de lado. E então nós estamos nessa caminhada. Eu tive um tempo afastada dessa atividade das rodas de conversa por conta de estudo, depois veio a pandemia. Como muitos já falaram, está sendo um processo que nos afastou de muitas situações, né? Nos deixou assim um pouco isolado, entre aspas, porque aí como nós somos resistentes, nós estamos numa caminhada, numa marcha de resistência do legado do Paulo Freire, nós damos um jeito de ficar juntos, né? Usamos a tecnologia
e fazemos o possível para estar junto, para estar socializando esses saberes que são tão importantes. E aí, enquanto todo mundo falava, eu fiquei me perguntando, coisas que eu já venho me perguntando. A primeira coisa, como professora, né, a gente tem que se questionar. Que sociedade nós queremos formar? A primeira coisa que nós temos que estar questionando, que tipo de sociedade eu quero estar preparando para o futuro? A Virgínia, ela fez assim, uma colocação aqui muito importante, enfatizando a questão de estar qualificando os jovens. Né? Qualificando os jovens, não para um mercado de trabalho que não vai agregar alguma coisa à vida dele, como o seu Edilson falou, um ensino que contemple a realidade do campo. Um ensino que ele não vai desvirtuar essa questão da plantação, da roça, né, do extrativismo, da pesca e, sobretudo, do cuidar do meio ambiente. Porque eu entendo assim, o campo como um espaço de produção de vida. Como a professora Simone falou, um espaço de possibilidade, né? Um espaço que você agrega os saberes. Um espaço de saberes diferentes, como já foi falado pela Dalvina, né? Não existe ninguém melhor do que o outro porque tem um título, é só um título, mas existe o conhecimento diferente. A gente aprende e vai tentando agregar, articular esse conhecimento, como é também o pedido do seu Sérgio, né? Isso é urgente, né? Articular o trabalho prático, como ele falou, a teoria. E tudo isso nós construímos dessa forma, né? Nos juntando, né? Nos círculos de saberes, na socialização de culturas, de histórias, na socialização de superação. E como escola, nós precisamos assim, traçar uma caminhada para conhecer principalmente o que é o currículo e compreender que o currículo ele é construído no chão da escola. Ele é construído junto com as pessoas protagonistas dos territórios ribeirinhos. A partir disso, é possível nós até começarmos a nos identificar como os ribeirinhos, porque quando a gente fala assim, os povos ribeirinhos, se você imagina que são só as pessoas que moram, né, as pessoas que vivem às margens das águas, mas eu entendo que nós lá em Parintins também somos ribeirinhos, porque o estado do Amazonas ele é entre águas e florestas, e Parintins também alaga, né? Então, a minha família lá na Santa Clara, de vez em quando a gente fica na maromba. De vez em quando vem a enchente grande. Então, é uma cultura nossa. Essa é a nossa vida diante da soberania da natureza. E a escola no campo, ela precisa ser esse ambiente social, esse ambiente que ele forma para a vida. Que ele forma o estudante, que ele seja um cidadão, né, que ele possa também tecer suas escolhas, porque tudo parte do princípio da escolha. Eu escolher o tipo de conhecimento que vai ser ensinado, o currículo que vai ser construído. E nós, professores, nós não somos assim o dono do saber, mas como foi falado pelo Marcos e também é um legado de Paulo Freire, nós mediamos isso. Nós vamos conduzindo esse caminho, nós vamos criando outras formas de caminhar. A partir do momento que nós começamos a compreender, nós vamos criando outras maneiras de abordar determinadas situações. E é dessa forma, né, na nossa caminhada, e nós estamos aqui para aprender muito mais, principalmente assim, como escola, nós precisamos andar rápido, né, seu Sérgio Muniz, tem que ser correndo agora, tentar articular tudo isso, tentar compreender que toda a orientação que vem do macrosistema, que vem das secretarias, elas são orientações, elas não são conhecimentos para serem reproduzidos na escola,
mas elas são para vir esse conhecimento, para ser agregado ao conhecimento da comunidade, à cultura da comunidade, à atividade prática da comunidade, ao trabalho comunitário, que principalmente, como eu falei, as comunidades, elas são espaços de produção de vida. Chegou em acordo, eu precisei entender, né? Então eu sempre aconselho eles, vão estudar, façam uma academia, depois para vocês trabalharem, é o que vocês quiserem, vocês podem trabalhar aqui também, né? Vocês podem, são novos, jovens, né? Podem depois estar ali no meu lugar, sem problema, daqui com uns 5 anos, 6 anos estou aposentada. E eu cobro que eu falo para eles, sempre eu incentivo, não sei, quer ser eu, diz a moda, eu sempre falo assim que se ele quiser voltar para trabalhar aqui é ótimo, mas também eles querem, nem sempre, eles pensam assim que se, muitas vezes, o trabalho daqui não dá para eles viverem bem, mas dá. Nós temos um exemplo aí do Adilson, né? Foi estudar, voltou, tem o seu trabalho, eu tenho certeza que ele vive bem. E ele defende, assim, o que me admira nele, eu tenho sempre uma admiração, falo até na minha casa, assim, que ele sempre defende o todo, ele nunca pensa só nele, ele sempre está pensando no todo. Então é isso que quem lê Paulo Freire vê na leitura do livro dele, que ele sempre trabalha com o todo, sempre pensando no todo, não é só em mim, só em você. Você tem que pensar no outro. Aquela moça ali também falou bonito, sempre pensar no outro, né? Que bom, que legal, todos aqui falaram isso. Então é bom para os jovens escutarem isso, né? Para eles terem uma nova visão de não pensar só em si, mas pensar no outro, né? Uma frase eu estava lendo, Paulo Freire fala assim, que ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão, né? Então é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Trocando esse conhecimento, né? E que eles aprendam e tentam também fazer, já aprender, ajudando um ao outro, né? Né? E a nossa missão enquanto instituição, dizer que é muito bom ver a juventude aqui presente, protagonizando projetos importantíssimos e nos ensinando muito, né? Que em Freire o educador ele não é o dono do conhecimento, mas o mediador da construção do conhecimento que se dá de maneira circular, que como nós estamos aqui nesse círculo freiriano, né? Então isso é muito bom. Isso me faz resgatar vivências importantíssimas nos projetos que eu já participei e nos revigora, nos enche a bateria de novo para a gente voltar, pegar no tranco de novo e poder contribuir muito mais, né? A gente está aqui ainda sob ameaça de pandemia. Eu bati na trave de entubar um tempo atrás aí e a gente escapou, né? Infelizmente muitos não tiveram a mesma sorte, então aumenta a nossa responsabilidade enquanto protagonistas mesmo da cidadania e em particular fazedores de uma educação diferenciada, né? Disputando esse projeto mesmo de nação, né? Que está sob ameaça devido à conjuntura nacional conservadora, de atraso mesmo, que nos deixa muito preocupados. E o movimento social ele tem uma importância maior nesse momento, em particular nesse ano que vem, ano de eleição, ano de muita disputa, e ano sobretudo, em particular para a gente que é progressista, de ter clareza que nós estamos em permanente luta de classe. E nós, da classe de descendentes de gerações oprimidas, né, de matriz indígenas, negras, e aqui na região, né, o povo do campo, né, o povo trabalhador rural, temos um desafio muito maior de ocupar os espaços que a gente puder ocupar e poder fazer o melhor de onde nós estivermos, né? E aqui, voltando aqui para a nossa parcela de contribuição enquanto Instituto, a Juri, o Instituto nasce em 2009, de uma necessidade da gente se organizar institucionalmente, né, porque ali naquele período a gente já militava no movimento Grito da Periferia, que foi um movimento que eu sugeria a criação. A gente chegou a reunir mais de 500 artistas no último evento que nós realizamos em 2019. E o objetivo do Grito da Periferia é a promoção da diversidade cultural e artística de Parintins, tendo em vista que quando se fala em Parintins, do ponto de vista cultural, se vem logo à mente, né, os dois mais famosos e o festival. Mas a gente tem uma diversidade enorme de cultura, de arte, não só na zona urbana, mas também na rural, que passa do hip hop
as pastorinhas, as tradições e tantas outras manifestações de cultura, que cultura não é só linguagem artística, mas também é pensamento, é comportamento, né, é a questão ambiental, envolve tantas outras coisas aí, né, as tradições. E a gente, muito com vontade de poder promover essa diversidade, se organizou através do movimento Grito da Periferia. E por um período a gente foi muito, inicialmente, né, olhado como os jovens organizados do movimento estudantil, que, né, perturbavam, que questionavam e tal, mas nada mais era do que cidadania que a gente buscava fazer. Nós, enquanto cidadãos, nós temos um direito constitucional de controle social das políticas públicas. E esse controle a gente só vai exercer da melhor forma se a gente puder se organizar, trocar as experiências, as informações, né, e aí provocando o poder público a caminhar no caminho de um projeto que nos interessa, um projeto construído por nós. Mas, infelizmente, na prática dessa relação sociedade civil e poder público, muitas vezes a gente tem muita dificuldade, porque é uma disputa de poder, é uma disputa de interesse, de classe, sobretudo, teoricamente, aí, lembrando, que a gente tem que entender muito bem que nós temos que ter, sobretudo, a consciência de classe. De que lado nós estamos? Freire nos orientou desde sempre que nós somos de uma geração oprimida. Por isso ele fez a pedagogia do oprimido, né? Por isso que ele permeou em seu livro Pedagogia da Autonomia, que os 27 saberes, entre eles essa questão da importância da prática do educador, né? E aí, assim, objetivamente falando, a gente tem esses três projetos como principais, né? De cultura, que é o movimento Grito da Periferia, que andou adormecido um tempo, que eu fiquei fora de Parintins durante 8 anos, e a gente deixou na mão de alguns companheiros que, porventura, por afazeres outros, não tocaram a mesma dinâmica que a gente vinha tocando. Então a gente está, na verdade, retomando aí algumas ações do Grito da Periferia, e conseguimos aí em 2018, 2019, na forma ainda de projeto, estar resgatando isso daí. Criamos o festival afro-amazônico, né? A gente também teve uma vivência no movimento negro, e a gente trouxe aqui para Parintins essa reflexão da questão da negritude, né? E a gente fez um festival mostrando uma diversidade, fazendo entender que o próprio Boi Bumbá, que é referência, é a influência negra. E muitas vezes essa presença e influência negra é negada, né, ao longo da história e tal, é reflexo inclusive de uma educação conservadora que a gente tem aí. E diante desse diálogo e participando de fóruns fora, a gente concebeu um projeto mais recente nosso, que é o projeto Escola Afro-Amazônica, que nós temos aí 2 leis complementares à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que é a 10.639 e 11.645, que tratam do ensino obrigatório das histórias e das culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas nas escolas. Mas o próprio movimento negro e educadores participantes têm observado e inclusive denunciado que na prática as escolas, as universidades, a rede toda, muitas vezes só resume o trabalho com essas temáticas no dia do índio e no dia da consciência negra. E algumas das vezes só chama um grupo de capoeira, faz uma roda ali, pronto. Já trabalhamos a temática. E não é isso que diz a lei. Nós precisamos permear conteúdos permanentes, né, que dê esse destaque. Nós temos que capacitar o nosso jovem para que eles possam levar esses encontros à frente, para ir mobilizando outro jovem, aquela criança que está a criança ou adolescente, porque eles que vão ser o futuro do amanhã. Eles que vão ter esta visão que nós estamos vendo hoje, ou então até mais brilhantes ainda do que a nossa, né? Então, eu estou aqui como representante do sindicato, quero aqui deixar, né, para o povo tudo aqui, que vamos, se Deus quiser, este ano fazer a nossa feira de novo, vai voltar a funcionar. E já convido aqui a comunidade, se tiver seu produto, quiser levar para vender, o ambiente está lá, nós temos lá local para venda, para vender lá, fazer a sua feira, né, com o seu produto. Porque o sindicato vê assim, o sindicato ele tem que ir para a base, ele não pode ficar só no escritório.
Então, ele tem que ir na base para conhecer a realidade de cada trabalhador, né? Para ver como é que está acontecendo lá no campo, o que que ele está precisando, quais as informações que ele precisa. Então, o sindicato tem que levar, o sindicato é o parceiro do agricultor. Eu vim aqui para compartilhar o saber, compartilhar aquilo que eu tenho, que é algo muito rico. Ao longo do tempo eu fui aprendendo que não precisa você ser formado, não precisa nem mesmo você estar na escola para ter o saber. O saber não é só um diploma que te dá, não são só as notas que te definem, não é? Saber é aquilo ao longo do tempo, é aquilo que você aprende em casa, são seus valores, é aquilo que você acredita, tudo de bom que você pode ensinar e repassar ao outro, o carinho, os afetos, não é mesmo? A forma com que você trata o seu semelhante, a forma com que você trata a natureza, dentro disso os animais, né? Os seres humanos. Algo muito importante que eu acho não, aliás, é a minha base que eu aprendi desde pequena e levo isso, quero levar para a vida toda, é empatia. Empatia, todo mundo sabe que é, né? Questão de se colocar no lugar do outro, a questão do sentir, do saber o que se passa, para poder então saber lidar e ajudar outras pessoas com a sua situação. Eu costumo dizer que eu quero fazer minha faculdade, quero muito. Ano que vem eu vou mudar a Parintins. E isso mexe um pouco comigo, porque eu quero ir e não quero. Sabe, eu fico nessa reta final desse mês de dezembro, eu fico olhando tudo na minha casa, tudo ao redor. Às vezes lágrimas vêm dos olhos, já tá batendo a saudade desse ambiente, sabe? Eu falo, aqui tudo é tão maravilhoso. Eu chego, desço por a beira, olho a vista, a imagem, diferentes cenários todos os dias. Eu falo, que riqueza, que maravilha. E eu acho que nem sempre as crianças, os jovens têm esse olhar, sabe? Veem a forma que a gente... o lugar que a gente vive desse jeito. Tem que ter essa sensibilidade, sabe? De perceber o quão é bonita a tua essência, a tua natureza. Nunca esqueci disso, jamais. Onde quer que você vá, leve isso dentro de você. Ensine a outras pessoas, saiba receber também o conhecimento que eles têm a lhe ensinar, né? Então, toda essa troca, todo o conhecimento, a gente tem que estar de mente aberta. As crianças que estão aqui presentes hoje, os jovens mesmo, os adultos, todos nós podemos nos ensinar de toda forma, não é? Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade e é isso. Programa de rádio, Curumim de Saberes. Esse nome, Curumim de Saberes, foi nós mesmos que escolhemos de próprios jovens, que foi ter um sorteio, o pessoal foram lá e escolheram o nome e esse ficou mais adequado para o programa e ficou esse nome aí. Que nós fizemos, primeira edição foi na comunidade Polo do Boa Socorro. O programa Curumim de Saberes, esse programa de rádio, quer incentivar os jovens do interior a continuar no campo, no interior e não ir para a cidade, mas talvez ir para a cidade, buscar conhecimento, mas voltar de novo para a sua raiz, voltar de novo para a sua origem. Ensinar os pais ou os outros jovens. Então esse programa Curumim de Saberes é isso, de ensinar os jovens ficarem no campo ou ir para a cidade, mas pegar conhecimento e trazer para o campo de novo. E incentivar, porque muitos jovens não estão mais querendo se envolver na associação, cooperativismo. Então os jovens de hoje estão mais voltados às drogas, bebidas e à vida mundana. Então a gente do programa Curumim de Saberes quer trazer, resgatar de novo a origem dos nossos pais, dos nossos antepassados, para continuar de novo no campo, ficar no campo. Mas ter conhecimento, não ficar só para ficar, mas tendo conhecimento para trabalhar ali com nós mesmos, jovens, em o que você gosta, o que você produz, o que você gosta de produzir, o que você gosta de criar, qual animal que você gosta de criar. Então o programa de Curumim de Saberes é isso, de ajudar os jovens, levando informações para ficar ali
no campo, na sua própria residência, no próprio lar, no convívio da família. Muitas vezes a gente vai para a cidade, mas a gente fica de longe da família. Então, é isso minha fala. O programa é levar informação, continuando levar informação para o jovem, e, se Deus quiser, esse projeto expanda para o mundo todo, para o Brasil todo, porque o nosso projeto está aí na internet, está aí no mundo todo mundo está escutando. Nós não estamos incentivando só aqui não, nós estamos incentivando o Brasil todo e talvez o mundo todo. Pode ter um japonês escutando a gente e incentivando ele lá a criar, a produzir e ficar na própria moradia. Então é só isso, minha fala é isso. Obrigado por tudo. O Granave vai fazer 30 anos agora em 2022. Então 30 anos de organização realmente juridicamente organizada, né? E iniciou aí na questão da defesa dos lagos, devido às invasões de pescadores. E hoje a gente tem uma atuação social bem ampla, né? Inclusive nós temos aí também na militância da educação do campo há 11 anos, junto com o FOPINECAF agora, que foi criado também, a gente está sempre presente nessa luta. Na questão de gestão ambiental, né, dos recursos, e agora também na questão de recursos pesqueiros, na questão dos lagos. Nesse ano agora de 2022, vamos estar retomando a construção do nosso acordo de pesca, que nós construímos um acordo de pesca para a gestão do recurso pesqueiro nesta região aqui de Paraná, de Parintins, Valéria até o Miriti, mas que a gente encaminhou todo esse processo para o IBAMA e não tivemos resposta, né? Inclusive já fomos até pelo Ministério Público buscando resolver essa situação. E agora em 2022 nós queremos retomar, inclusive estou passando em primeira mão isso para vocês, os que são membros do Granave aqui. A gente já tem uma assembleia marcada para o dia 6 de fevereiro, que vai retomar essa discussão da gestão dos recursos, por causa que o ribeirinho ele precisa de peixe para ele comer. Então, com a pesca predatória prejudica esse sistema, ou seja, ela tira dele essa oportunidade, porque aquilo que a gente diz, a gente tem que ter para poder viver bem e poder doar. Quando entra nesse nosso sistema de gestão de recursos pesqueiros que nós temos aí e que fazemos há mais de 40 anos nessa região, quando agora ele foi quebrado, então a gente já não tem mais para doar. A gente está conseguindo se manter e se alimentar, por causa que há toda uma depredação por trás, e que tudo isso tem a ver com a questão de alguém que vive da pesca, e até outros mesmo que só se aproveitam, né, do recurso para gerar renda. Nós vivemos tempos difíceis, né, hoje. Sendo membro do Granave desde 98, né, a gente chegou a um ponto de compreender que a educação ela é necessária. Nós tínhamos o nosso nível de conhecimento dentro do Granave era somente a 4ª série. Então, a partir de um projeto que nós executamos junto com o IBAMA, que foi o projeto Terra e Água, a gente conseguiu trazer para cá os EJA, solicitando do governo. Então, eu estudei no EJA e eu fiz provão para me fazer faculdade, né? Então, eu consegui fazer faculdade, sou gestor ambiental e voltei novamente para a comunidade. Só foi mesmo estudar e voltei para cá. Então, a gente entende a dificuldade que as pessoas têm de compreender muitas vezes essa questão assim como a gente está pensando até mesmo de quem é que nós somos realmente, né? De gênero, no meu registro também eu sou pardo, mas às vezes as pessoas falam comigo, ei negão, isso aí. Isso quer dizer que eu não sou branco. Então inclusive estava conversando ultimamente, né, que na próxima vez que o IBGE vir, eu vou me declarar negro, porque é o que eu sou. Então sou preto. Então, isso é uma realidade. Então, e essa identidade nossa como ribeirinho também, ela precisa ser definida. Ela tem valor, a gente tem muito conhecimento. Muitas vezes a educação que nós recebemos, ela não valoriza isso. Ela faz com que nós queremos sair daqui. Parece que aqui a gente não vive bem aqui. E quando as outras pessoas vêm aqui, elas veem que é diferente a vida que a gente vive. Porque muitas vezes a gente pensa que riqueza é dinheiro. Riqueza não é dinheiro. Riqueza é o que nós temos. Riqueza é o nosso conhecimento. É o nosso saber. Riqueza
por exemplo, é o que nós comemos, é o que nós alimentamos. Se nós for transformar tudo isso em dinheiro, nós somos muito ricos. Então, a capacidade da gente ter para distribuir, para doar, para partilhar, é isso quando a gente... Todos nós somos um ser social. O capitalismo é um sistema que tenta individualizar isso. Então, quando nós pensamos só em nós, aí a gente pode ter muito dinheiro, porque nós não vamos partilhar nada do que nós temos. Mas quando nós entendemos que nós somos um ser social e que os outros precisam também daquilo que nós sabemos, do nosso conhecimento, daquilo que nós temos, aí então a gente não consegue mais ser um ser individual. Porque a gente vai estar sempre na luta, a gente sai, a gente volta, a gente sai, a gente volta, e assim a vida continua. Então, o Granave, ele faz esse trabalho aqui nas comunidades, e a gente está um pouco enfraquecido na nossa parte interna quanto os membros, né? A definir mesmo essa associação, porque nós temos 30 anos e os nossos sócios... Alguns pagaram mensalidade nos últimos 2 anos, nós nunca trabalhamos com dinheiro. O membro do Granave, ele era aquela força de luta, de trabalho, de ir nas assembleias, de participar das vigílias de lago, de ser um agente ambiental voluntário, de fazer voluntariado, de fazer educação ambiental, de ir para os projetos. Então, isso contava como membro da associação, e não mensalidade. Só que o sistema, ele nos cobra isso. Para nós sermos uma organização social reconhecida, nós temos que fazer declaração, as declarações de uma associação juridicamente constituída, senão nós vamos ficar endividados. E nós já ficamos assim. Então, até para nós sermos um ser organizado, socialmente reconhecido para o poder público, nós temos que pagar para isso. Então aí às vezes nós não sabemos que esse é o sistema que está aí e que entra no nosso meio para que a gente possa perder nossa própria identidade como pessoa, como ribeirinho, com o nosso jeito de ser. Nós temos aqui 2 que estão formando agora, né? A Raíla e o Adeilson vão estar formando agora no EJA, né? Então, educação que o Estado propõe. Eu fui formado no EJA também. Mas pode perguntar para eles, e para mim também que foi formado, se falaram para eles de Freire alguma vez. Se eles conhecem Paulo Freire pelas aulas do telecurso. E olha que é EJA, né? Educação de jovens e adultos. Então, realmente, o sistema ele não quer essa educação. Não quer, tanto é que nós estamos 11 anos batalhando em Parintins. 11 anos. Então, aqueles que nasceram já são adolescentes hoje. Então, mas a gente não pode desistir. Então, continuar lutando para que realmente isso aconteça. Para que esses valores sejam respeitados. Quando nós conseguimos entender o nosso valor como pessoa, o nosso valor como conhecimento adquirido, o nosso valor que nós temos em produzir, em plantar, em colher, nós nos vemos independente desse sistema. E esse sistema ele não quer isso. Então, quanto mais tiver pessoas vivendo com R$400 do governo, menos nós teremos para partilhar. Isso desarticula as nossas associações, desarticula as nossas organizações sociais. Porque como é que eu vou poder, por exemplo, me deslocar daqui para ir participar do Curumim de Saberes lá no Zé Assu, se eu vivo com R$400? Não tem como. É inviável viver assim. Então, para nós, esse sistema, esse governo que está aí, ele é inviável. Ele não nos ajuda, ele só nos escraviza, cada vez mais. Cada vez que tiver mais pessoas se contentando em viver com Bolsa Família de R$400, mais pobres nós vamos ficar. Quanto mais pobres nós estivermos, mais dependente do governo nós estaremos. E mais desorganizados socialmente. Porque como é que eu vou partilhar com tão pouco? Não existe. Então a gente precisa falar dessa situação. Eu ainda tive a oportunidade de fazer faculdade em 2009, 2012.
E assim eu tinha certeza que e lá eu consigo trabalho. Hoje, quem está aqui não tem mais essa certeza. De ir, por exemplo, eu vou fazer uma faculdade fora daqui e chegar lá eu tenho trabalho. Você não tem essa certeza hoje. Então é nessa situação que nós encontramos. E muitas vezes é preciso falar de política nas nossas organizações. É preciso falar. É necessário. Eu vejo assim que... E é aquela questão de classe. Quem nós somos? As classes, elas são totalmente... Cada um se organiza na sua. Os ricos, eles não querem ficar pobres de jeito nenhum. E nós, para nós chegarmos a nos formar, a ser um doutor, a ser médico, aquilo que nós almejamos, a gente tem muita dificuldade. Nós somos discriminados. A gente não tem noção de quanto a gente é discriminado. A gente vê isso na própria educação, como acontece. Essa escola aqui, por exemplo, que nós estamos aqui, quem construiu foi os comunitários, não foi o município. Lá de baixo acontece quase a mesma coisa. A gente vive... As escolas da área rural não tem nem banheiro. Aqui nós temos um que foi a comunidade que construiu. Então é assim. E muitas vezes a gente não consegue ver isso. Se nós não tivermos uma visão crítica, nós não conseguimos ver isso. Isso são direitos fundamentais que estão na Constituição. Então, por isso a gente precisa se educar. A gente precisa estudar para defender esta nossa realidade e melhorar essa nossa realidade. E a gente acredita que ela só vai melhorar realmente com a educação, sem fugir do valor que nós temos, da riqueza que nós temos, do ambiente onde nós vivemos. Então, isso é possível e é necessário. Porque a sociedade ela não precisa só de médicos, ela precisa também de agricultores, ela precisa de pescadores, ela precisa de educadores. Então ela precisa de músicos, ela precisa de quem cante, ela precisa de quem toque, ela precisa... Então a nossa sociedade é tudo isso. Então a gente precisa pensar dessa forma. Então nós estamos numa crise que quando a gente convoca para reunir, ninguém vai. Mas isso é resultado da pobreza que nós estamos. Resultado da pobreza que nós vivemos. Porque como é que eu vou me deslocar se eu só tenho R$100? Eu tenho que comprar gás que custa 120. É essa a nossa realidade. Então nós conseguimos viver bem aqui. Se nós formos avaliar a nossa... Quem viu, por exemplo, a reportagem aí que a Globo passou dos Yanomamis? Cara, é uma tristeza. Dá dó de ver. E isso é esse governo que está fazendo. Então, como apoiar algo assim? Vai vir a reeleição e ele vai estar de novo. Então, vamos pensar na nossa realidade. Aquilo que acontece lá reflete na nossa realidade. E nós, como classe, que luta para conseguir direito, nós lutamos para conseguir direito e ser reconhecido, a gente precisa estar organizado. Então, por isso, as organizações que estão aqui são necessárias que a gente possa estar cada vez mais unidos. A gente precisa falar dessa realidade para os jovens, a gente precisa falar dessa realidade para as crianças na educação. A gente precisa de falar isso sempre. A gente precisa retomar a educação ambiental, a gente precisa retomar, pelo menos, que aqueles que vivem conosco tenham o básico de conhecimento da nossa realidade e de que se o nosso direito fosse respeitado, nós viveríamos aqui bem e muito melhor, porque nós temos direito à educação, à saúde e à habitação, muitas coisas que aqui não chegam. Então, assim, a gente está aí, estamos na luta, continuamos, né? Estamos nessa... A nossa realidade é essa. E a gente precisa de gente assim, que como vocês se disponham de vir para cá, de conversar, de ouvir, porque a mudança ela acontece com isso, né? Com a troca de conhecimentos, com a troca de saberes, com a troca de realidade. E ninguém vai gostar daquilo que não conhece, vocês só vão gostar daquilo que vocês veem. Então é uma boa causa, então vamos lutar por isso. Então que a gente possa compreender essas coisas da nossa vida, que não é simplesmente nós vivemos aqui e que nós não temos que conhecer as realidades, a realidade da política, a realidade das classes que dominam e a nossa própria realidade, a nossa própria identidade como pessoa, como ser humano.